FMP Cast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Oi, gente, meu nome é Rayane Souza, sou estudante do 9º semestre de Direito no FMP e sou cofundadora e coordenadora do coletivo antirracista Esperança Garcia. Oi, gente, meu nome é Milene, eu estou no 6º semestre da faculdade, sou integrante do coletivo antirracista Garcia. A gente veio conversar hoje porque a FMP nos convidou, em razão da comemoração dos 38 anos da faculdade e também em alusão ao mês da consciência negra, então a gente vai bater um papo com vocês e a gente pensou em que tema seria interessante a gente trazer para vocês, que seja educativo, mas que também a gente possa falar de uma forma leve e que vocês se identifiquem com temas do dia a dia, né, Mi? Exatamente. E a nossa ideia é ter uma conversa bem acessível, bem dialogada, que traga ensinamentos para nós mesmos. Sim. E para vocês também. Então, vamos lá, O nosso tema vai ser a importância da organização popular no combate, ao racismo estrutural. Isso. Então, antes de tudo, a gente quer conceituar o que é racismo estrutural. Porque o pessoal fala, mas fica assim, uma reprodução meio vazia, das palavras. Exatamente. Então, a gente vai aqui explicar para vocês. A nossa base de explicação vai ser o Silvio Almeida, E o nome do livro é Racismo Estrutural, então não poderia ser mais didático. O Silvio fala de uma forma bem acessível, então a Milene vai começar a conceituar para vocês. Para conceituar o racismo, antes, o autor introduz a categoria de discriminação racial, que nada mais é que diferentes modos de tratamento de pessoas pertencentes a grupos raciais específicos. Esse tratamento diferenciado é fundamentado nas relações de poder que determinados grupos detêm, usufruindo das vantagens que a categoria racial oferece. O racismo, portanto, é efetivado através de discriminação racial estruturada, de modo que esse tratamento diferenciado, privilegiado, se difunde entre grupos raciais, que se manifesta pelos espaços econômicos, políticos e, principalmente, institucionais. Ou seja, o racismo é uma decorrência da estrutura da sociedade que normaliza, é importante, que concebe como verdades padrões, que, na verdade, não existe padrões, e regras baseadas em princípios discriminatórios da raça. Isso. Então, como a Milene falou, o racismo se manifesta em diferentes espaços, Mi? Política. E a gente achou importante frisar o racismo institucional. Porque, para quem não sabe, o coletivo nasceu a partir de uma discussão especificamente desse tema. Os alunos um dia levantaram a discussão sobre racismo institucional dentro de uma aula, E como eles não tiveram a oportunidade de falar naquela ocasião, a gente vai, então, salientar o que seria o racismo institucional, Olha só, o Silvio diz que o racismo institucional se refere aos efeitos causados pelos modos de funcionamento das instituições que concedem privilégios a determinados grupos, dentro desses espaços. Esses privilégios, são inteiramente ligados com a raça. Exato. Então, mas assim, Rayane, como assim instituições, como assim dentro de espaços? Gente, instituições policiais, instituições políticas, instituições bancárias, enfim, não falta exemplo. Instituições de ensino. Exato. Não precisa ser um tipo de instituição só. Então, assim, essas instituições, elas estabelecem normas, e regulamentam o comportamento, da sua instituição, que são passados através dos seus funcionários, E assim, eles vão criando um padrão de comportamento, concepções, vão introduzindo preferências dentro dos seus funcionários e, portanto, das suas próprias instituições, contribuindo para a hegemonia de determinados grupos sob as condutas que são naturalizadas. Exato. Vejam, a gente está frisando, são condutas naturalizadas. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, eu não enxergo racismo estrutural. Por quê? Porque elas são naturalizadas, gente? Então, assim, o domínio que esses grupos exercem, então, é produzido através de princípios discriminatórios pautados na raça, estabelecendo as normas culturais e sociais, que são transformadas numa única concepção, de padrão para a sociedade. Ficou claro, se a sua instituição faz parte de uma estrutura racista, que no caso seria o nosso Estado, e, portanto,
reproduz essas práticas comportamentais sem promover a reformação destas, estamos diante do racismo institucional, que contribui significativamente para a manutenção de um quadro de injustiça racial. Então, agora a gente vai chegar no ponto específico do nosso podcast, que é: por que a organização popular tem um papel importante na luta contra o racismo, Rayane e Milene? Por quê? Assim, gente, a ideia de organização popular parte de uma premissa bem simples: a união faz a força. Exato! Né? Então, se duas pessoas estão atuando coordenadas para o mesmo fim, elas vão ter mais força do que uma pessoa atuando só. Exatamente. A organização faz a gente ganhar força para intervir na realidade social. Vale dizer, aliás, né, que a sociedade brasileira sempre teve um processo de organização popular, né, intenso de lutas sociais, né? Então, a gente de movimento negro sabe e sempre cansa de citar a resistência de pessoas escravizadas e libertas durante o período, né, da escravatura do Brasil e durante o período de luta para que fosse, né, extinta entre aspas, né? reforçando. Então, se o pessoal não consegue, né, porque, não estava presente, não entendo, a gente vai trazer mais para uma realidade mais próxima, que todo mundo teve um contato ou já ouviu falar de uma pessoa mais próxima. Pós-ditadura militar, né, durante a ditadura militar, houve organização popular, houve luta social, né, teve mobilização da sociedade para que fosse restabelecido o período democrático, né? E isso se refletiu diretamente na Constituição do nosso país, né? Além da participação popular na construção da Constituição, também teve a própria Constituição, os constituintes introduziram instrumentos dentro da Constituição Federal para que houvesse mais participação popular. Exatamente. Então, aqui o orgulho da professora Bianca e da professora Betânia falando. Na Constituição de 88, a gente tem ali previsto a participação popular no controle da administração pública, né, que é o chamado controle social. A gente tem a participação popular na gestão democrática da cidade. Então, quando a gente vai pensar em construir cidade, a população pode intervir, pode dar conselhos para o poder, né, para a administração pública, para ver como melhor vai ser construir essa cidade ou as políticas públicas que atendem determinado local. Então, acho que esse exemplo é mais próximo e vocês conseguem ver como a participação popular é importante e está incluída, né, na nossa própria Constituição. Ou seja, gente, podemos dizer sem medo que os direitos humanos em âmbito internacional e os direitos fundamentais, assim reconhecidos em âmbito doméstico, nascem e são positivados. E a partir da percepção dos indivíduos e de uma sociedade que organizados promovem reivindicações em prol do reconhecimento e da proteção destes, né, amiga? Isso. Ou seja, ninguém melhor que o próprio povo, né? Para saber o que precisa e o que clamar, né? E é por isso que esse povo organizado, né, tem papel fundamental. Promoção da luta social e no reconhecimento dos direitos. Isso. Os nossos direitos não são só dados de bandejas. É organizado popularmente. E é a pressão da sociedade que insiste os poderes a reconhecê-los. Então, nos casos notáveis, a gente pode citar o George Floyd, que, né, Isso. foi um marco, podemos dizer assim, né? Sim. Ai, Infelizmente. infelizmente, né, negativamente, positivamente, enfim. Que todos sabemos que foi asfixiado de uma maneira muito bruta por um policial branco nos Estados Unidos, o que gerou uma revolta mundial pelo fato dele clamar, dele pedir, dele implorar para viver, né? Exatamente. Eu acho que esse caso é o mais marcante, é mais recente Exato. e mais marcante. Eu acho que até não tem como dizer marcante, porque todos pra gente são marcantes. Exatamente, de Mas alguma maneira. Que é um caso que foi repercutido, né? Ele começou protestos massivos nos Estados Unidos através do movimento Black Lives Matter, que, em tradução livre, né? Vidas negras importam, todo mundo já escutou. Assim, o caso do George Floyd, eu acho que fica muito mais brutal quando a gente... Já é brutal. Se a gente fala, uma pessoa foi morta, asfixiada por um policial que estava ajoelhado em cima do pescoço. Isso. Né? Já é aterrorizante. A suspeita
contra o George Floyd foi que ele tinha passado uma nota falsa no mercado. De R$20. $20, no 20 caso, dólares, né? exato. Como se pudesse, né? Enfim. $20, então isso rendeu para ele uma abordagem bruta, né? Ele foi rendido no chão, com o joelho do Derek Chauvin no pescoço, que é o policial, no caso, branco, que fez isso com ele. E isso instou, enfim, inúmeros protestos pelo Minneapolis, né? Foi a cidade de Minneapolis, Isso. mas, enfim, espalhou pelos Estados Unidos, se espalhou pelo Brasil, espalhou pela Austrália. E, enfim, é um caso de grande repercussão. E dias antes, né, já tinha acontecido o caso da Breonna Taylor, Exato. também nos Estados Unidos. Ela foi morta, se eu não me engano, foi com 20 disparos, né? Isso. 20 ou foi 8 disparos? 8 disparos, se eu não me engano. Foram vários que foram dados no apartamento. Muitos mas disparos. 8 atingiram ela. E foi dentro da própria casa dela, tá, gente? Então... É o que mais aterroriza a gente. Isso. Tem várias coisas que não são respondidas sobre o caso, mas muita gente foi indiciada no caso da Breonna também. Porque a suspeita dos policiais é que Foi era um que ela ponto... vendia drogas. Era um ponto de drogas no apartamento dela. Isso. Enfim. Daí eles entraram com uma ordem judicial, mas não anunciaram a entrada, né? E saíram disparando E pasme, não tinha nenhuma droga. dentro do apartamento. Exatamente. Então, assim, são casos que, né, aconteceram nos Estados Unidos, foram marcantes, mas eu acho que a nível nacional a gente teve, inclusive quando a gente criou o coletivo. Exato. A gente... Na semana da consciência negra, ano passado. Isso. Acho que foi inclusive no dia. Ou É, foi... Foi no dia, amiga. Isso. A gente estava comemorando. Na verdade, a gente fala comemorar, mas é um dia que a gente comemora a nossa resistência. Exato. Né? E a gente estava lamentando aqui em Porto Alegre, e se espalhou também pelo Brasil, o caso do João Alberto. O caso Beto, né? Isso é o caso Beto, como ficou conhecido. O Beto também foi brutalmente espancado, né, por seguranças do supermercado Carrefour. Da rede Carrefour, né? Isso. E a suspeita é que ele tinha sido verbalmente agressivo com uma funcionária do local. Exato. E daí, ao ser escoltado para fora, ele foi espancado até a morte. Então, esse caso foi bem marcante, porque, como a gente já falou, aconteceu dias depois do coletivo ser, né, oficialmente criado. A gente estava num evento da FMP Plural, discutindo racismo estrutural. Exato, e acontecer uma coisa, né, que tão perto da gente. Isso, mas sobre esse caso, inclusive, o Ministério Público Federal se envolveu, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, firmaram daí, né, um termo de ajustamento de conduta com o supermercado, que destinou, então, 115 milhões de reais em campanhas no combate ao racismo, né? Mais do que devido, porque aconteceu dentro das dependências dele. Exato. E agora a gente vai falar de um caso que a gente está passando para casos mais próximos, né? Então a gente falou a nível internacional, passou para o nível nacional, passou para nossa cidade, agora a gente vai falar de um nível que aconteceu literalmente dentro do coletivo, né, Mi? Exato. E a Mi se sentiu à vontade para falar desse caso com a gente. E eu acho que é importante a gente trazer, porque às vezes o racismo se manifesta do nosso lado, a gente não consegue enxergar, por isso que é importante a gente promover essa reflexão, a gente conversar sobre isso. A Milene vai falar do caso dos familiares dela, né? Aconteceu esse ano, e ela sentiu a vontade de compartilhar com a gente. Então, conta pra gente, Milene, o que aconteceu. Enfim, Rai, como a gente estava, né? A gente foi em nível internacional, em nível nacional, a gente foi para Porto Alegre. E, enfim, infelizmente, eu vivenciei, né, esse racismo estrutural. E, tipo, o que me deixa, né, mais triste em relação a todo esse movimento, de toda essa perca que eu tive, que foi, né, não tenho nem palavras para explicar a perda que eu tive, que a minha família teve. E também foi relacionado a policiais, né? Então, o que a gente acha? A gente sempre acha que policiais vão estar ali para nos defender, que, né, vão cumprir a obrigação de fato deles. Mas eles também são uma instituição, né? Exatamente. Então, o racismo tá ali entranhado. Não, só que daí, tipo, é surreal às vezes, né, guria? Porque, tipo, a gente não imagina que vai acontecer com nós, né? A gente pode ver, a gente pode, né? Mas nunca vamos, né? Nunca pensei que eu ia passar por isso, tipo. Dia 13 de junho de 2021, um policial sem estar na sua função, né? Sem exercer a sua função,
estava numa festa e ele simplesmente parou na casa dos meus familiares, adentrou 3 portões e deu 3 tapas nas costas da minha prima. E mandou, né? Solicitou que abaixe o som, porque a minha filha e a minha esposa querem dormir. Daí a minha prima olhou assim, perguntou pros meus familiares: vocês conhecem? Porque a minha família mora ali há mais de 50 anos na comunidade, né? É na Restinga? Não, no Morro Santana. No Morro Santana, tá. Ali na Zona Norte, né? Minha família é sequentária ali do Morro Santana. Então, a minha prima perguntou pros guris, né? Porque os guris estão ali sempre jogando bola. Estavam, né? Sempre jogando bola, fazendo samba, sabe? É uma família muito amada, né? A comunidade era bem unida ali. Sim. E eles falaram: não, a gente não conhece. Sai daqui porque tu não é bem-vindo na nossa família, na nossa casa, né? Sim. E ele saiu. Daí eles, né, foram atrás, deram uma olhada, não viram ele, porque ele se identificou como vizinho. Em nenhum momento ele identificou como policial. Ele só pediu para baixar o som, porque a filha estava perturbando o sono da filha e do... É bom frisar isso, né? Ele não estava em serviço depois Ele não da estava em corporação serviço e não se identificou. Isso. E daí, na hora de ir embora, né, eu esqueci também de falar que era o aniversário de uma prima minha, porque minha família é enorme, né, gente? Era aniversário de uma prima minha, que passando da meia-noite, eles estavam comemorando. Ali pelas 4, 5 da manhã, eles foram embora. E meus primos moram na Rubem Berta, né? Porque passando ali o local do homicídio, é a caminho, né, do destino deles. Que o pessoal estava voltando para casa. Eles estavam voltando para casa. Isso. E daí, passando ali pelo local, na frente da pizzaria onde foi, eles viram esse homem, esse indivíduo. E desceram pra tentar, tipo, conversar e entender o que estava acontecendo. Tipo, como assim? Tu invade a nossa casa, né? Porque foi uma invasão, porque ele não foi convidado. Se identificando como morador. Se identificando como morador e tu não só sai sem dar uma satisfação, sabe? Deu 3 tapas na menina. E saiu a passo. Daí ele correu pro banheiro, e como tem vídeos, né? Ele já saiu empunhando a arma e deu 4 tiros vitais nos meus familiares. Deu tiro no peito do meu primo. O tio dele pediu, né? Por favor, só quero socorrer meu sobrinho, né? Enfim. E ele seguiu atirando letalmente. Ameaçou a minha prima. Enfim, foi uma conduta bem bruta que houve. Ele deu 4 tiros e os 4 foram letais. Foi um exato. para cada. Foi um no peito familiares. E 3 na cabeça. Tá. E como que foi, Milene, depois, assim, vocês... Porque tua família tava ali, né? Tu falou que tua tia tava ali, tua prima tava ali. É que como, né, era bem perto de onde elas moravam, assim que aconteceu tudo, elas já foram pra ver o que aconteceu. E quando ela chegou, o assassino ainda tava lá, né? E então, daí foi toda aquela loucura, né? Adrenalina, sangue subindo, daí foram pra cima dele, ele bateu nelas. A conduta dos outros policiais também foi, né, inadmissível, porque jogaram gás lacrimogênico na minha avó e na minha tia, que tem 70 e poucos anos. Então, foi bem horrível. E daí, depois, tu falou que a comunidade ali do Morro Santana teve que se organizar, né? Exato, porque, tipo, até ele já saiu alegando que foi legítima defesa, só que, tipo, a gente não tinha sido escutado, entendeu? Nossa família em nenhum momento tinha sido escutada. Então, o que a gente foi fazer? A gente foi pra rua, a gente fez faixa, a gente fez banner, a gente fez camisa e a gente foi pra rua gritar. Daí, nesse momento que a gente foi ouvido. Quando a gente foi pra rua, quando a gente, né, fez as manifestações, os movimentos, também tive a ajuda do vereador Matheus Gomes. Sim. E daí tudo também, graças a Deus, mudou quando entrou o Ministério Público. Também tive bastante ajuda da faculdade, o professor Tums, sem palavras. Maravilhoso. Então, tu viu, vocês viram de perto. Tudo. Vocês viveram e viram as coisas andarem quando vocês precisaram se mobilizar, né, ali localmente. E vocês nem puderam viver o luto, né? Não podemos. Assim, de forma pacífica. Não, porque, tipo,
Na segunda, quando houve o velório e tal, eles já tinham... A outra parte tinha ido pra mídia, contar a versão mentirosa deles. E a gente já teve que fazer toda uma correria, entendeu? E foi bem... Pra ser ouvido. Foi tudo mais dolorido, tudo mais intenso, sabe? Sim. Foi mais complicado. Que tinha que ser, né? Milene, então, Né? obrigada por ter compartilhado com a gente a tua história, Eu né? acho importante, né? Mas É eu muito acho importante. que fica bem mais claro pro pessoal, Exato. né? Como isso realmente pode acontecer no nosso, no nosso quintal. Agora, trazendo, né, a importância da organização popular, né? Literalmente para o nosso quintal, no caso, o quintal da FMP. A gente vai falar, então, do CAES, né? O Coletivo Antirracista. A gente é uma mobilização dos alunos e egressos. E a Exato. gente mantém essa movimentação dentro da faculdade para que a gente possa discutir racismo estrutural, para que a gente possa discutir práticas antirracistas dentro do ambiente da FMP e para o público, não só interno, né, mas também externo da FMP. Então, a nossa mobilização já vai fazer a biblioteca adquirir livros, né, para nossa temática antirracista. Não só a temática antirracista, tem muito produtor de conteúdo, muito escritor negro. Negros né, maravilhosos. Juristas maravilhosos que a gente Silvio fez Almeida. questão de pedir daí para a faculdade incluir no currículo. no currículo e no que está disponível na biblioteca, né? E a gente está mobilizando a faculdade para outras coisas, então a gente precisa que vocês nos acompanhem, que vocês nos sigam, né, no Instagram. E que Dá vocês aquele fiquem, like. Dá aquele like, né? Impulsiona a gente lá. Para que a gente... porque é isso, a união faz a força e a gente precisa que vocês também nos apoiem para que daí a gente possa Seguir ocupar. em frente Isso. e ocupar A lugares. FMP, ocupar FMP. aqui o nosso espaço. Então é isso, gente. Muito obrigada Muito pela obrigada. conversa. Espero que tenha ficado claro tudo que a gente expôs e que a importância, né, dessa mobilização da nossa Popular, união exato. tenha Que a nossa ficado. união tá fazendo a força. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP.